Tudo bem, Frazão? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Heisen. Bom Excelente dia. terça-feira para você, para os nossos ouvintes. Boa terça-feira para nós. Felipe, então quer dizer que nem o ministro do CGU tem de fato os dados no orçamento secreto, e a peculiaridade é que essa afirmação foi feita justamente nas redes sociais, né? Você viu, Carol? Você tem aí o print para a gente reproduzir para o nosso ouvinte? O que ele diz, a frase dele é cristalina, né, Carol Heisen? O ministro Wagner Rosário conversando no Twitter com um seguidor que o procurou justamente para saber, questionando onde estavam os detalhes de quem indicou as emendas ao relator. O que diz o ministro Carol Heissen? Eu estou, na verdade, procurando aqui, eu não estou com ela na mão então ainda. eu vou Você está ajudar para aí? você e vou Vai. ajudar vocês. O ministro da CGU, o ministro Wagner Rosário, fez uma publicação dizendo que todos os detalhes do orçamento secreto estavam divulgados no portal da transparência, o empenho das emendas do relator. Então, um seguidor dele fez uma publicação logo embaixo dizendo: ministro, o senhor poderia indicar onde estão, Eu né? achei aqui. Tem esse dado no portal da transparência, né? Quer Uma dizer, pergunta singela, né? ele Tem está esse dado pedindo, aqui? e ele está pedindo, Carol, ele está pedindo o nome dos reais autores das As indicações emendas, e das emendas do RP9, que são a base do orçamento secreto, como se maneja. E aí, o que diz o ministro, ele é obrigado a vir a público admitir que a própria postagem dele, veja, o ministro da CGU, que é responsável, a Controladoria Geral da União, e ele é um servidor de carreira, que é responsável pelo portal da transparência, não tem as informações. E aí ele indica, olha, não sei se está completo. Essa é a frase dele. Mas ele indica um link da Câmara dos Deputados que deveria ter a transparência total e completa também, mas também não tem, né? E ele indica para esse seguidor que ele deveria procurar lá os detalhes. E olha, a frase "não sei se está completo" é uma admissão do ministro de Estado, dizendo também que, infelizmente, não tinha os dados, a CGU do governo federal, que controla a aplicação dos recursos públicos, não tem os dados sobre quem indicou o orçamento secreto. Essa admissão pelo ministro Wagner Rosário, que, repito, é servidor de carreira da CGU, é um atestado de que sim, o orçamento secreto é secreto. É por isso que ele ganhou esse nome e foi assim apelidado. E esse assunto voltou à tona, Carol e Heisen, por causa do debate da Bandeirantes, onde mais uma vez o presidente Jair Bolsonaro tentou dizer que ele não tem nada a ver com isso. Mas o então presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, gravou um vídeo, um áudio nas redes sociais, lembrando como foi a criação do orçamento secreto. Foi um fact-checking, né? Foi muito rápido. Exatamente. Vamos Vamos ouvir ouvir. que a gente tem um trechinho. Efetivamente, o orçamento secreto, essa prerrogativa é dele, não é do Poder Legislativo. Mas eu encaminho aí a mensagem da criação do RP9, assinada pelo presidente da República e pelo ministro Ramos. São os dois criadores do RP9. De fato, o Congresso tentou, sessão do Congresso, LDO não passa pela Câmara. Ele vetou, o veto foi mantido e ele criou o RP9. Essa é a verdade. Infelizmente, de verdade, eles conhecem pouco. Pois Tem é. a assinatura lá do presidente, né? 3 de dezembro de 2021, né? Exatamente, essa mensagem 638, uma mensagem que o presidente envia para o Congresso depois que, em 2019, naquela época, o Congresso tentou criar um mecanismo, tentou abastecer um mecanismo, as emendas de relator, com muita grana, aí o presidente vetou. E aí o Bolsonaro não conta mais nada. Ele diz que parou por aí. Só que aí essa história é incompleta. O veto não foi derrubado e o próprio governo, o ministro Ramos, faz um projeto no gabinete, o ministro na época era da Secretaria de Governo, assina uma exposição de motivos apresentando esse projeto para o presidente manda essa mensagem e esse projeto é, então, aprovado pelo Congresso, sancionado e fica criado o orçamento secreto.
Então, aí tem a digital do governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, por meio do seu ministro Luiz Eduardo Ramos, na criação do mecanismo que beneficiou esse sistema que o próprio ministro da CGU diz não saber se está completo, não ter todos os detalhes. Só me corrigindo aqui, 3 de dezembro de 2019, né? Estou com ela aberta aqui. Isso. 3 de dezembro de 2019, tem aqui QR Code, enfim, tem assinatura, tá tudo aí. Bom, Felipe, outro assunto, você fez uma entrevista com o vice-presidente da CNBB, duras críticas ao que ele chamou de uso espúrio da religião neste segundo turno da eleição? Isso, Raíssa e Carol, foi a primeira manifestação de alguém, de um bispo da cúpula da CNBB. Ele é o primeiro vice-presidente, a cúpula são 3 pessoas, o presidente, vice-presidente, 2 vice-presidentes e o secretário-geral. 4 pessoas, portanto. Desculpe aqui pelo meu equívoco ligeiro. O vice-presidente, o primeiro vice-presidente, é o arcebispo metropolitano de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler. E ele diz, fundamentalmente, 3 declarações importantes para a gente refletir. Primeiro, que a fé católica que os católicos têm uma relação com a fé que é um encontro com Jesus Cristo. E que essa relação, essa experiência da fé católica, ela não pode ser manipulada para fins espuros. Ele disse também que essas manifestações que nós vimos nos últimos dias em Aparecida, principalmente por parte dos bolsonaristas, são marcadas, no entendimento dele, por certo extremismo, que isso preocupa e está levando a profunda reflexão na cúpula da CNBB e também entre a comunidade católica de Aparecida e os seus seguidores, os católicos como um todo. E uma terceira reflexão, ele diz que não podemos nos deixar levar por mentiras e fake news, que isso não é digno de quem, primeiro, tem amor à pátria e, segundo, é um cristão, tem Jesus Cristo como caminho e verdade. É um recado muito duro, muito claro, tem endereço certo e é um recado de um integrante da cúpula da CNBB, que também diz que o que está em questão nessa eleição é o Estado democrático de direito e também o cuidado com os mais pobres e necessitados. Isso foi na sexta-feira, quando o CNBB fez uma celebração aqui em Brasília pelos seus 70 anos. Também a gente viu no fim de semana o cardeal Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, indo às redes sociais tentar se defender, por explicar por que ele usa a batina, o solidel, toda a indumentária dos bispos e dos cardeais, melhor dizendo, dos cardeais católicos, que é vermelha, é assim definida pelo Vaticano, porque ele está sendo atacado, acusado de comunismo. Ele que não é um representante nem sequer de uma ala mais à esquerda dentro do clero, longe disso, ele está à direita, embora essa classificação não seja muito bem vista no clero, ele é interpretado como um representante, sim, dessa ala. E o cardeal Scherer disse que parece que estamos vivendo os tempos da ascensão do fascismo ao poder e sabemos as consequências disso. Bom, Felipe, queria te ouvir também sobre o estrago, né, dessa fala do presidente sobre pintar um clima ali entre venezuelanas, né, jovens que ele visitou. O Estadão fez aqui um olhar sobre diversas lives, mais de 100 lives, e aí não saiu nenhuma vez essa única expressão que, segundo a própria primeira-dama, é muito comum o presidente usar em conversas informais e tudo mais. Aliás, uma movimentação importante também da primeira-dama e da ex-ministra Damares Alves se encontrando, né, com essas líderes desse projeto social que não queriam ser recebidas, né, pelas duas e foram por meio de uma movimentação, inclusive, da diplomacia, né? O embaixador do governo venezuelano acabou tendo que fazer uma intervenção para esse diálogo acontecer. A gente não está falando quase de quase uma intimidação, né? Por parte não tinha pintado um clima para esse encontro. Por parte dessas moças. Enfim, queria te ouvir sobre o estrago, enfim, dessa manifestação do presidente num podcast na semana passada. Já não era nem a primeira vez, né, Carol? Ele já estava contando essa história mais de uma vez, mas ele usou essa expressão para se referir a menores de idade, que, segundo ele, estavam arrumadinhas, estavam bem vestidas, eram bonitas, e
ele já, mais de uma vez, insinuou, pelo menos nessa ocasião, ele falou que pintou um clima entre ele e elas, né? É o que ele diz, e que, então, ele decide visitar. Ele, o presidente, falou depois, explicou, dizendo que pintou um clima para conversar, pintou uma oportunidade, que era isso que ele queria dizer. Pintou uma oportunidade para ele pedir para entrar e conversar com as meninas. Só que o presidente diz, em uma outra ocasião, em outras entrevistas, que para youtubers e podcasters, que as meninas estavam lá para fazer programa, o que as ofendeu muito, porque elas estavam participando, segundo contaram depois à imprensa, de forma muito reservada, assim como também não queriam receber a Damares Alves e a Michele, ontem à tarde aqui na periferia de Brasília, em São Sebastião, e onde elas estavam, né, e depois foram ao encontro por meio da intermediação da representante venezuelana reconhecida no Brasil, embaixadora Belândria, Maria Tereza Belândria, e elas estavam lá, segundo elas, explicaram já para jornalistas, participando de uma ação social. E o presidente deu a entender na live que ganhou, melhor dizendo, na entrevista que ganhou maior repercussão, que elas estavam para ganhar a vida, e em outra ele falou claramente que era para fazer programa. Essas são a declaração do Jair Messias Bolsonaro. Isso tudo causou uma ofensa muito grande, claro que, como o Heisen falou, ficou sem clima para um encontro, né? Mas elas conseguiram manobrar, não com a presença do presidente Bolsonaro, e é uma ação da campanha mais uma ação da campanha para tentar conter danos dessa declaração, porque o presidente foi associado à pedofilia e outras omissão, inclusive, né, por causa do que ele denunciava, que era exploração sexual de menores de idade. E nessa defesa, nessa tentativa de contenção de danos, uma das linhas foi também já acionar a Michele e o próprio presidente para dizerem que ele fala essa expressão, pintou um clima para tudo, o tempo todo, tem mania de dizer isso, que ele afirma, pintou um clima, talvez então eu vá jantar, olha, coisa que não faz o menor, totalmente sem sentido, né? Então, tudo bem, a gente foi ver, vamos checar se, no que está disponível, né? Discursos do presidente, um colega do jornal Nexo checou, 18 anos de discurso do presidente, e essa frase nunca foi usada dessa forma. Eu chequei parabéns, viu? Parabéns. 128 lives. É demais isso aí. Isso sim que a gente tem que chamar de esforço de reportagem, né? Checar tudo isso, né? A gente já tinha as transcrições, inclusive aqui, Heisen, louvar o trabalho da Abrage, dos colegas da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que montaram uma base de dados pública com as transcrições das lives, e foi possível checar de uma forma bastante rápida, bastante veloz, todas essas lives do presidente Bolsonaro dos últimos 4 anos. Tem live desde janeiro de 2019 até agora julho de 2022. E nenhuma dessas lives ele usa essa expressão. E olha que são momentos de maior... Ele está mais relaxado, um pouco menos de formalidade. Então, que ele poderia, de fato, soltar essa expressão, pintou um clima com contextos variados, como diz a Michele. E o que se vê é que esse argumento de defesa, pelo menos esse, não se sustenta.